O relevo é o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. A vontade de brincar às vezes surge de um desafio ou de uma aventura que imaginamos no lugar em que estamos, não é mesmo? Por exemplo, você já brincou ou viu outras crianças brincarem com carrinho de rolimã, patins, patinete, bicicleta ou skate? Como era a forma do terreno? Plana, muito inclinada ou cheia de altos e baixos? Vocês já pensaram sobre isso? Isso aí. Um carrinho de rolimã desce a ladeira, um teleférico transporta visitantes para o alto da montanha, jogadores fazem do terreno baixo e plano nas margens de um rio, de um campo de futebol. O que torna essas atividades possíveis é um fato: a superfície da Terra é irregular. Em cada lugar, a superfície da Terra apresenta formas diferentes, planas, onduladas e até pontiagudas. Vou repetir: em cada lugar, a superfície da Terra apresenta formas diferentes, planas, onduladas e até pontiagudas. A essas diferentes formas da superfície terrestre damos o nome de relevo. Recapitulando, o relevo é o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. Ele é um dos elementos naturais que compõem uma paisagem. Vocês lembram que eu falei que a superfície da Terra é irregular? Então, aqui eu vou dar uma definição de relevo com formato irregular. Formato com diferentes elevações, cheio de altos e baixos. As diferentes altitudes e as formas da superfície da Terra constituem o relevo. Ele é marcado por diferentes altitudes. A altitude é medida a partir do nível do mar, considerado ponto de partida para essa medição. A altitude é a distância vertical em metros de determinado ponto em relação ao nível do mar. Vou repetir. A altitude é a distância vertical em metros de determinado ponto em relação ao nível do mar. As principais formas de relevo são planaltos, planícies e depressões. Nas planícies encontram-se os locais de menor altitude do Brasil. Nos planaltos encontram-se os picos mais altos do Brasil. Planaltos são superfícies com altitude geralmente acima de 300 metros. Nos planaltos podem-se encontrar morros, chapadas e serras. Planícies já são as superfícies mais ou menos planas, geralmente extensas e de baixas altitudes. Elas costumam ocorrer em áreas litorâneas ou próximo a rios com grande volume de água. Já as depressões são superfícies com altitudes menores que as das áreas vizinhas. Elas são, portanto, áreas rebaixadas, entre outras mais elevadas. Podem ocorrer em áreas que ficam abaixo do nível do mar. Muitas estão situadas em regiões próximas aos vales de importantes rios. Vocês lembram que eu falei que as planícies são superfícies mais ou menos planas? Então, aqui eu vou dar o significado de um terreno plano. Terreno plano significa raso, liso, que não tem desigualdades nem diferenças de nível, tá bom? A planície ela tem uma superfície mais ou menos plana.